Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título A Ascensão Econômica. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será a justiça social e o profetismo. Em segundo lugar, vamos falar sobre a política econômica. E em terceiro lugar, vamos falar sobre o perigo do casamento da igreja com o Estado. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. A justiça social e o profetismo. Definição de justiça. Podemos conceituar a justiça como a qualidade do que está em conformidade com o que é direito. Maneira de perceber, avaliar o que é direito, justo. A justiça no contexto bíblico. Deus exige nas Sagradas Escrituras que o homem seja justo, ou seja, o homem deve praticar a justiça, sempre fazer o que é certo. E esta justiça, no contexto bíblico, perpassa tridimensionalmente pela relação pessoal do homem com Deus, a relação vertical, do homem consigo mesmo, uma relação interior, e do homem com o seu próximo, uma relação horizontal. Vamos ler no Salmo 11, versículo 7, sobre o Senhor ser justo. Porque o Senhor é justo, e Ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Vamos fazer também uma leitura em Ezequiel, capítulo de número 18, versículos 5 a 9, diz assim a palavra do Senhor. Sendo, pois, o homem justo, e fazendo juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes, não dando o seu dinheiro à usura, não recebendo juros, desviando a sua mão da injustiça e fazendo verdadeiro juízo entre homem e homem, andando nos meus estatutos, guardando os meus juízos e procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Portanto, aí, no contexto bíblico, Deus exige que o homem seja justo. Dentro desta relação tridimensional, vamos falar aqui um ponto importante sobre a relação pessoal do homem com Deus. O homem é um catedrático transgressor da lei de Deus. E por isso é pecador, merecendo então uma justa condenação desta grave infração de transgredir a lei, do fato de pecar. Pois a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Deus, em seu infinito amor, enviou o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, salvar a humanidade e, pelo seu sangue vertido na cruz, nos livrar da mais profunda sepultura, que é o lago de fogo e enxofre. Perante Deus, nos tornamos justos, porque somos justificados pelo sangue de Jesus, mediante a fé. Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11, diz o seguinte. Romanos, capítulo 5, versículos 1 a 11. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Portanto, Deus quer, exige que o homem seja justo, mas por causa da natureza pecaminosa do homem, ele por si só não tem condições de ser justo. Então o homem é justificado pela fé e assim ele obtém paz com Deus. Devemos ser justos para com Deus, sendo submissos à sua vontade, realizando tudo conforme preceitua a sua palavra. E se errarmos, devemos ter a humildade e a sabedoria de ser corrigido pelo Senhor e para com Ele guardar esta relação de ser sempre justo. Vejamos agora sobre a relação pessoal do homem consigo mesmo no sentido de justiça. As ações de um homem é o reflexo de seu caráter, ou seja, da sua formação moral, que deve estar perfeitamente alinhada com os preceitos morais de Deus, registrados na Bíblia Sagrada, cujo ápice deste espelho moral são os 10 mandamentos, raiz dos demais preceitos morais da palavra de Deus. O homem, segundo a vontade de Deus, deve ser reto, justo, íntegro, fazer o que é correto, fazer o que é certo, o que é justo e ter todo o seu procedimento de vida moral conforme a vontade de Deus. No livro de Levítico, capítulo de número 11, 44 a 45, diz assim a palavra do Senhor. Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo. E não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Aqui, mais uma vez, a manifestação do Senhor em colocar que o homem deve ser santo, ou seja, separado do pecado. Em Ezequiel, capítulo 14, versículos 12 a 14, nós temos aqui exemplos de homens justos diante de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Ezequiel, capítulo 14, versículos 12 ao 14. Veio ainda a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, quando uma terra pecar contra mim, cometendo graves transgressões, estenderei a mão contra ela, e tornarei instável o sustento do pão, e enviarei contra ela fome, e eliminarei dela homens e animais. Ainda que estivesse no meio dela estes 3 homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida, diz o Senhor Deus. Portanto, aqui, o Senhor manifesta, faz
conhecer que Noé, Daniel e Jó eram homens justos, ou seja, tinham integridade moral, tinham uma boa relação não só com Deus, mas consigo mesmo. Vamos agora falar sobre a relação pessoal do homem com o próximo. A Bíblia registra em suas páginas a ordenança de amarmos ao próximo como a nós mesmos. E ainda preceitua que devemos proteger e ajudar os pobres. Inclusive, o Senhor designou que Moisés escrevesse e que se cumprisse rigidamente várias leis de proteção e ajuda aos necessitados. Neste sentido, nós devemos realizar obras que ratificam a nossa fé. E esta é a vontade de Deus, a de pregarmos o Evangelho e sempre fazer o bem a todos, sem qualquer acepção de pessoas. E nós podemos ler no livro de Isaías, em seu capítulo 1, versículos 16 e 17, esta vontade do Senhor em proteger e ajudar aos necessitados. Isaías, capítulo de número 1, versículos 16 e 17. Pelo que, quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, sim. Quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça, repreenderei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Portanto, aqui o Senhor coloca que devemos proteger e ajudar aos necessitados. A justiça de um homem, ela é confirmada e aprovada pela sua justiça espiritual, que é quando o homem tem uma relação com Deus, de amor, de obediência, de submissão. A justiça de um homem também, além de ser confirmada e aprovada pela justiça espiritual, é também aprovada pela sua justiça moral, que é a relação do homem consigo mesmo, que estabelece então o seu caráter reto e íntegro. E a justiça de um homem também é confirmada e aprovada pela sua justiça social, aí a sua relação com o próximo. Deus enviou sucessivamente vários profetas para contraditar reis, falsos profetas, lideranças eclesiásticas, nações estrangeiras e até mesmo seu próprio povo, pois haviam enveredado pelo caminho da injustiça, transgredindo os preceitos divinos nos aspectos espiritual, moral e social. Assim é que, por exemplo, Oséias denuncia o adultério espiritual de Israel. Oséias, capítulo de número 2, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: castigá-la-ei pelos dias dos Baalins, nos quais lhe queimou incenso, e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Amós denuncia também as injustiças, especialmente a idolatria que provocaram o cativeiro de Israel pelos assírios. E nós podemos ler, então, no livro de Amós, capítulo de número 5, versículos 21 a 27, que diz assim: aborreço, desprezo as vossas festas, e com as vossas assembléias solenes
não tenho nenhum prazer. E ainda que me ofereçais holocaustos e vossas ofertas de manjares, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais selvados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas liras. Antes corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Apresentaste-me vós sacrifícios e ofertas de manjares no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Sim, levastes Sicute, vosso rei, Quium, vossa imagem, e o vosso Deus estrela, que fizestes para vós mesmos. Por isso, vos desterrarei para além de Damasco, diz o Senhor, cujo nome é Deus dos exércitos. Portanto, aqui Amós denuncia a idolatria do povo de Israel e, por isso, o cativeiro de Israel pelos assírios. Miqueias também denuncia a apostasia da fé que provocou, melhor dizendo, o cativeiro de Judá pelos babilônios. E nós podemos ler, então, no livro de Miqueias, capítulo de número 1, versículos 1 a 8, que diz assim: Palavra do Senhor, que em visão veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi todos os povos, prestai atenção à terra, e tudo o que ela contém, e seja o Senhor Deus testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce, e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem, e os vales se fendem. São como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas, e todos os salários de sua impureza serão queimados, e de todos os seus ídolos eu farei uma ruína, porque do preço da prostituição os ajuntou, e a este preço volverão. Portanto, aqui, Miqueias denuncia a apostasia da fé do povo de Israel. Naum também profetizou a queda da cidade de Nínive e do Império Assírio por causa de suas injustiças. Naum, capítulo de número 1, versículos 1 a 15, diz assim a palavra do Senhor. Sentença contra Nínive, livro da visão de Naum, o Elcocita. O Senhor é Deus, zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas, com inundação transbordante,
Acabará de uma vez com o lugar desta cidade, com trevas, perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes angústia, porque ainda que eles se entrelaçam como os espinhos, e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu um que maquina o mal contra o Senhor. Um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam, e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura, e de fundição farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés do que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá. Cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Portanto, aqui há uma demonstração clara da ira e da misericórdia de Deus contra o povo de Nínive, que praticava injustiças. Um outro profeta que profetizou o julgamento sobre Judá e Jerusalém foi Sofonias. E nós podemos ler no capítulo de número 1, versículos 1 a 6, de Sofonias, o seguinte: diz assim a palavra do Senhor. Palavra do Senhor que veio a Sofonias, filho de Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias, nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. De fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu, e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Estenderei a mão contra Judá e contra todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei deste lugar o resto de Baal, o nome dos ministrantes, dos ídolos e seus sacerdotes. Os que sobre os eirados adoram o exército do céu, e os que adoram ao Senhor e juram por ele e também por Milcom, os que deixam de seguir ao Senhor e os que não buscam o Senhor, nem perguntam por ele. E um outro profeta que denunciou os pecados do povo foi exatamente Malaquias, que denunciou os pecados do povo de Israel. E então esses pecados depois da volta deles do cativeiro da Babilônia. Diz assim a palavra do Senhor. Malaquias, portanto, o último livro do Antigo Testamento, capítulo de número 1, versículos 6 ao 14, diz assim a palavra do Senhor. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos: a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais: a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis um coxo ou um enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça,
Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde de fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem acertarei a vossa mão à oferta. Mas desde o nascente do sol até ao poente é grande entre as nações o meu nome. E em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda: que canseira, me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Sejamos justos diante de Deus, diante de nós mesmos e diante dos homens, pois esta é a vontade de Deus para com os homens. Portanto, em resumo, neste primeiro item, ser justo significa você fazer o que é direito, o que é certo, em três vertentes. Primeiro, na sua relação com Deus, essa relação vertical. Em segundo lugar, na sua relação consigo mesmo. E em terceiro lugar, na sua relação com o próximo. Na sua relação com Deus, você demonstra então a sua justiça espiritual. Na sua relação consigo mesmo, você demonstra o seu caráter, a sua justiça moral. E na sua relação com o próximo, você demonstra então a sua justiça social. A justiça espiritual, a justiça moral e a justiça social este tripé forma então a condição de um homem ser justo. E o Senhor, através de seus profetas, sempre denunciou aos injustos as suas injustiças praticadas. Vamos fazer uma leitura no Salmo de número 37 sobre essa condição de que nós sejamos justos diante de Deus, diante de nós mesmos e diante dos homens. Salmo de número 37, versículos 18 a 40, diz assim a palavra do Senhor. Salmo 37, 18 a 40. O Senhor conhece os dias dos íntegros. A herança deles permanecerá para sempre. Não serão envergonhados nos dias do mal, e nos dias da fome se fartarão. Os ímpios, no entanto, perecerão, e os inimigos do Senhor serão como o viço das pastagens. Serão aniquilados e se desfarão em fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. Aqueles a quem o Senhor abençoa possuirão a terra, e serão exterminados aquele a quem amaldiçoa. O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e faze o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça, e não desampara os seus santos. Serão preservados para sempre.
mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra, e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita o justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não deixará nas suas mãos, nem o concederá, nem o condenará, melhor dizendo, quando for julgado. Espera no Senhor, segue o seu caminho, e ele te exaltará para possuires a terra. Presenciarás isso quando os ímpios forem exterminados. Vi um ímpio prepotente a expandir-se qual cedro do Líbano. Passei e eis que desaparecera. Procurei e já não foi encontrado. Observa o homem íntegro e atenta no que é reto. Porquanto o homem de paz terá posteridade. Quanto aos transgressores, serão a uma destruídos. A descendência dos ímpios será exterminada. Vem do Senhor a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Portanto, aqui, neste salmo que acabamos de ler, neste trecho, fala sobre o julgamento de Deus, abençoando os justos e condenando os ímpios, os injustos. Passemos agora a estudar o item número 2, a política econômica. Todas as políticas econômicas arquitetadas e implantadas nas mais diversas sociedades, em todas as nações, em todos os tempos, são frutos de ideologias construídas por valores e julgamentos humanos, balizados segundo a vontade das classes dominantes. Assim, ideologias partidárias de qualquer viés jamais atenderão à justiça social, segundo a visão divina. A palavra de Deus quanto à justiça social não está consubstanciada em dependência de políticas públicas, da regência de governos humanísticos, do assistencialismo, do populismo e muito menos da social-democracia. A justiça social, segundo a ótica bíblica, está fundamentada nos seguintes aspectos. Em primeiro lugar, na pregação da palavra de Deus, que carrega em seu bojo justos preceitos, que devem servir de base para a construção da estrutura funcional das relações sociais quanto aos direitos humanos, o trabalho, a família, a economia, a justiça, a paz e etc. Os pensamentos de Deus são soberanos e supremos, e por isso promovem o bem comum de todos. Jeremias, capítulo de número 29, versículo 11 e 12, diz assim a palavra do Senhor. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Em segundo lugar, na ótica bíblica, para fundamentar a justiça social, nós temos a responsabilidade social do Estado como representatividade no viver digno dos seres humanos que compõem uma sociedade. O indivíduo, ele deve ter acesso ao seu sustento digno, não de forma assistencialista, que impreterivelmente o leva
para a acomodação, mas de modo que a estrutura social de uma sociedade permita que ele se esforce, que ele seja o protagonista das ações sociais e busque o seu bem-estar, o bem comum da sociedade, nos aspectos da alimentação, habitação, trabalho, educação, saúde e liberdade. Então, na ótica bíblica, o segundo ponto é que o homem ele não pode ser um eterno, vamos dizer assim, pedinte sobre a tutela do Estado ou de alguém. Ele deve ser, sim, o protagonista. Ele deve ter, sim, as oportunidades para que ele seja, para que ele possa, então, viver dignamente, tendo o seu alimento, a sua habitação, o seu trabalho, a sua educação, a sua saúde e a sua liberdade. E isto é uma responsabilidade social do Estado. Vamos fazer uma leitura em Provérbios, capítulo de número 30, versículos do 5 ao 9, diz assim a palavra do Senhor. Provérbios, versículos 5 ao 9. 30, versículos 5 ao 9. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescente às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te peço, não as negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Porque empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Portanto, responsabilidade social do Estado para promover o viver digno dos seres que compõem esta sociedade. Como terceiro fundamento para a composição da justiça social, do ponto de vista bíblico, é que o desenvolvimento pleno e integral do ser humano deve perpassar, ou deve ser, a partir da sua formação espiritual, moral, ética e social. Isso através do Evangelho de Cristo. Esta transformação do homem pela ação do Espírito Santo é que promoverá o despertar deste homem para associar as políticas de Estado e de governo ao bem de todos. Ou seja, o homem é transformado inteiramente pelo Evangelho de Cristo e aí ele passa a praticar a justiça social com as políticas de Estado e de governo alinhadas a esta justiça social que Deus estabelece na sua palavra. E nós podemos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no seu capítulo 16, versículos 7 a 11, que diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me verei mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tanto aí, transformação interna do homem. Recapitulando, então, é que a palavra de Deus, quanto à justiça social, menciona que os fundamentos básicos são a pregação da palavra de Deus ao homem, a responsabilidade social do Estado para promover uma vida digna deste homem
e o próprio desenvolvimento espiritual, moral, ético e social do homem via Evangelho de Cristo, ou seja, através do Espírito Santo. A realidade é que, com a configuração estrutural da sociedade odierna, a justiça social plena é utópica. Pois nesta sociedade decaída, os interesses econômicos se sobrepõem aos interesses sociais. Por causa da economia, se promove a poluição do meio ambiente, se promovem guerras, a fome, o êxodo de populações de suas terras e tantos outros males, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, na estrutura social de hoje, os interesses econômicos sempre prevalecem sobre os interesses sociais. E, portanto, é impossível hoje para o homem praticar esta justiça social plena. A justiça social, ela só virá se os valores absolutos de justiça espiritual, moral e social de Deus estiver inserido na sociedade. Só experimentaremos a plena paz e a justiça social no governo teocrático de Cristo. Entretanto, isto não exime a Igreja de denunciar as injustiças de qualquer ordem pela pregação da palavra de Deus, como fizeram os profetas do Antigo Testamento. Portanto, aqui nós temos um exemplo em Isaías da perfeita justiça social. E esta perfeita justiça social se dará exatamente no governo teocrático de Cristo, ou seja, Deus governando, Senhor Jesus governando. Isaías capítulo 11, versículos 1 a 9, diz assim a palavra do Senhor: do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvido dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro e o leopardo se deitará junto ao cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão juntos, e um pequenino os guiará. A vaca e a ursa pastarão juntas, e as suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. A criança de peito brincará sobre a toca da áspide, e o já desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia, recorrerão as nações à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Portanto, aqui mostra o reinado pacífico e justo do Senhor Jesus, um governo teocrático. Esta será a única oportunidade em que nós experimentaremos como sociedade a plena paz e a justiça social. Hoje, com as atuais estruturas, não há como haver justiça social plena e muito menos a paz. Vamos então para o item 3, sobre o perigo do casamento da igreja com o Estado. O Senhor Jesus claramente nos adverte que a igreja e o Estado são diferentes em suas origens e seus propósitos.
e por isso devem se manter separados. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 22, versículos 15 a 22, diz assim: Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. E enviaram discípulos juntamente com os herodianos para dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas os caminhos de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a malícia, respondeu: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me, melhor dizendo, a moeda do tributo. Trouxeram-lhe um denário. E ele lhes perguntou: De quem é esta efígie e inscrição? Responderam: De César. Então lhes disse: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram, e deixando, e foram-se. Portanto, aqui Jesus dá uma demonstração clara desta separação entre igreja e Estado. Em Mateus, capítulo ainda de número 20, versículos 25 e 26, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Em um Novo Testamento, a maior reprovação do Senhor Jesus não era em si do governo político, representado à época pelo Império Romano, mas sim pelo governo religioso, representado pelos sacerdotes, que eram subservientes aos interesses de Roma em detrimento do povo de Deus. Jesus aparece e apresenta a proposta de restauração, de transformação e de salvação do homem, e é duramente perseguido até a morte, e morte de cruz, pelo governo religioso, considerando que o seu poder estava ameaçado pela hegemonia de Jesus sobre o povo, pois ele arrastava as multidões, porque só Jesus tinha a palavra e palavra de vida eterna. Vamos falar agora um pouco sobre a historicidade da relação igreja e Estado. Não faremos aqui menção da historicidade cronológica da união de governo, da igreja e do Estado. Mas podemos definir e afirmar seguramente que ao longo de sua história, em sua existência, todas as vezes que a igreja se aliou ao Estado como governo, se tornou subserviente aos interesses particulares de reis, presidentes e das classes dominantes, negando então a fé e os valores divinos por causa simplesmente da corrupção e dos males que habita no homem. E que males são esses? Vamos ler na segunda carta a Timóteo, capítulo de número 3, versículos 1 a 5, que diz assim: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Alguns podem até contra-argumentar que a igreja deve participar ativamente do governo político das nações, tendo representantes políticos eleitos livremente e soberanamente.
pelos crentes, para então garantir representatividade política e defender os interesses da igreja nas esferas governamentais. Pois a Bíblia menciona, por exemplo, José como governador do Egito, abaixo de Faraó, Daniel como primeiro-ministro da Babilônia e da Pérsia. José e Daniel, eles não representavam a igreja. Porém, pela vontade suprema de Deus, foram colocados em altos cargos seculares, em casos pontuais, e não como regra para mudar a história do povo de Deus. E não como regra, e isso foi para mudar a história do povo de Deus. Porém, é bom frisar que nenhum dos dois se corrompeu com as benesses do poder político, simplesmente cumpriram o plano de Deus, as suas respectivas vidas, ou vidas, melhor dizendo. A igreja inserida no Estado. Não podemos refutar que a igreja institucional está inserida na sociedade e deve influenciar a composição e a construção das estruturas de governo. Não como protagonista, pois devemos ter a clara percepção de que a igreja não é uma opção para substituir sistemas políticos ou econômicos, e sim para apoiar as políticas sociais concordantes com os valores do Evangelho de Cristo e denunciar qualquer ação que contraria os valores absolutos da Palavra de Deus, mas isto com firmeza e mansidão. A igreja ela foi criada segundo a vontade divina, para proclamar a salvação a todos os homens, para transformar a sociedade pelo poder que há no Evangelho de Cristo. Somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa e o povo de propriedade exclusiva de Deus, tendo uma vida exemplar cristã, com deveres e direitos, mas com os não crentes e para com os não crentes e também para com as autoridades. Como igreja, não devemos nos embaraçar com as coisas deste mundo vil, porque Jesus nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Vamos fazer a leitura na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo 9 e 10. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, 9 e 10, diz assim a palavra do Senhor. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Nós vamos passar agora a falar sobre as profecias bíblicas sobre a união da igreja e do Estado. Não é razoável que a igreja se misture com o Estado e por isso devem se manter independentes. A Bíblia Sagrada, ela enfatiza profeticamente que a união do poder político representado pelo anticristo, a primeira besta, com o poder religioso e econômico representado pela segunda besta, o falso profeta, dominarão o mundo para implantar um sistema de governo onde Satanás reinará para destruir o ser humano. É o que nós podemos ler no livro de Apocalipse, capítulo 13, versículos 1 a 18. Esta união bem clara entre Estado e Igreja, que vai proporcionar a tentativa de destruir o ser humano. Diz assim a palavra do Senhor. Vi
emergi do mar uma besta, que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: ó, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca com blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome e difamar o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. E adorá-lo-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, é necessário que seja morto a espada. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Portanto, aqui uma profecia do aparecimento do anticristo como um governo mundial, um governo político e mundial, representando então o Estado. Na sequência, vem então o poder religioso e econômico aliado a esse poder político para dominar todo o mundo. Versículo 11 diz: vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até o fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado, executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra, que façam uma imagem à besta. Aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca. O nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Então, o livro aqui de Apocalipse, nós temos uma profecia clara de que esta união do poder político com o poder econômico e religioso redundará no domínio de Satanás para destruir a humanidade, exatamente nos últimos dias, no fim dos tempos, mostrando então que não é razoável que a igreja se misture com o Estado. Concluindo a nossa aula de hoje, a nossa postura como servo do Senhor Jesus Cristo é de que os valores absolutos divinos são inegociáveis. E através destes valores devemos, com uma firme presença na sociedade, estabelecer uma doutrina que contemple o desenvolvimento do ser humano nos aspectos social, moral e espiritual, até a volta de Jesus Cristo para buscar, então, a sua igreja. Uma bênção especial de Deus para você.
amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.